Então, agora, crianças, lá na página 204, vocês vão pintar os quadrinhos de acordo com a terminação dos verbos, lá na quarta questão. Vocês vão pintar os quadrinhos de azul, verde e laranja. Em azul, vocês vão pintar os quadrinhos com a terminação AR, em verde com a terminação ER e em laranja com a terminação IR. Em seguida, nós vamos colocar lá na página 205 e vocês vão escrever quais desses verbos fazem parte da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação, certo? Então, vamos lá? Vamos conferir o que vocês colocaram aí. Verbos da primeira conjugação. Lembrem-se de que a primeira conjugação, os verbos terminam em AR. Então, vamos ver aí quais verbos vocês encontraram. Ventar, telefonar, falar. Muito bem. Já na segunda conjugação, são aqueles verbos que terminam em ER. Vamos ver o que vocês colocaram aí. Vender, correr e escrever. E os verbos da terceira conjugação são aqueles verbos que terminam em IR. Lembrem-se da regra. Nós temos o verbo abrir, dormir e sorrir. Muito bem, eu tenho certeza que todos acertaram, completando aí as colunas de forma adequada com os verbos dos quadrinhos. Vejamos agora a leitura na página 205 de uma tirinha da Turma da Mônica. Chuta a bola, Mônica. Viva! Vencemos o campeonato. Então, analisem direitinho essa tirinha e encontrem aí dois verbos presentes nela. Vamos analisar direitinho, prestem atenção. Lá na página 206, vocês vão completar a tabelinha com os verbos que vocês encontraram aí. Nós temos dois verbos. Nós temos o verbo chutar, que faz parte da primeira conjugação. Por que ele faz parte da primeira conjugação? Porque ele termina com AR, certo? E nós temos o verbo vencer, que faz parte da segunda conjugação, porque ele tem a terminação ER. Então, esses dois verbos, chutar e vencer, na tirinha, eles indicam uma ação, certo? Observem que na tira nós não temos exatamente escrito o verbo vencer, nós temos o verbo vencemos, porque esse verbo ele está na primeira pessoa do plural, né? Ele está conjugado, lembre-se lá das conjugações. Então, quando ele diz assim, venceremos o campeonato, né? Vencemos o campeonato na realidade. Antes do verbo, nós podemos utilizar o pronome nós. Então, poderia ser assim a frase, nós vencemos o campeonato, né? Nós poderíamos utilizar esse pronome.
E esse verbo vencemos, ele está na primeira pessoa do plural, como eu disse a vocês, certo? Então, vamos dar continuidade à conjugação dos verbos. Lá na página 206, nós vamos conjugar os verbos em todas as pessoas do presente do indicativo. Nós temos o verbo chutar, o verbo vencer e o verbo dividir. Então, na primeira conjugação, o verbo chutar, ele vai ficar eu chuto, tu chutas, ele chuta, nós chutamos, vós chutais e eles chutam. Então, prestem atenção aí, lembrem-se dos pronomes e dos números, né? Singular, plural, das conjugações. Nós temos a segunda conjugação, que é o verbo vencer. Eu venço, tu vences, ele vence, nós vencemos, vós venceis e eles vencem. E na terceira conjugação, crianças, nós temos o verbo dividir, certo? Eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis e eles dividem. É interessante vocês utilizarem essa mesma tabelinha e irem colocando outros verbos, né? Vocês podem ir treinando, utilizando vários verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Vocês podem pegar o caderno, fazer essa mesma tabelinha e, em seguida, colocar vários verbos, no mínimo aí uns 10 verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação. E aí vocês podem continuar conjugando no presente do indicativo, certo? Então, hoje nós estamos encerrando mais uma aula de gramática. Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje, que é verbo. Revisem bastante as tabelinhas, as conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação. Revejam aí as tabelinhas dos pronomes no singular e no plural, para que vocês possam obter êxito na aprendizagem de vocês, certo? Beijo, tchau, estou com saudade de todos.